Mas quando você pensa em tudo isso, esse conjunto, eu não sei se o método que vai ser utilizado vai ser um óculos. Pode ser que a gente tenha algum sistema que seja 3D dentro de uma sala de atendimento, que você não precise usar um gadget, tá? Então que ele vai estar lá no canto da sala e que vai fazer toda essa parte tridimensional. Mas ele vai ajudar o médico, e já ajuda, porque você usa a rede neural convolucional para olhar a lesão. Você olhou a lesão, aí você já vai para aquela rede neural e ele vai pegar todas as possíveis doenças que se tem. E aí o médico uma doença que ele poderia não lembrar, ele pode, olha, tem isso. E aí pela idade, ele olha, não, esse cara está lá entre seus 42 anos, tem essa pinta, e aí ela na dermatoscopia tem um fenômeno que a gente chama de starburst, que é como se fosse uma explosão em estrelas, mas se fosse uma criança de 10 anos não teria problema, mas como ele tem 43 eu tenho que tirar. Aí ele vai aparecer um sinal. Dia desses, eu vi um caso de uma paciente que teve um câncer de mama e não foi visto na mamografia o câncer no momento inicial, porque ela estava lateralizada e parecia um gânglio mais simples. Talvez a inteligência artificial pudesse falar, olha, você tem que ver isso aqui melhor. Tem que olhar com uma carinha. Mas eu falo muito sobre a IA, porque assim, hoje se tem 1 milhão de discussões sobre inteligência artificial e, cara, é a mesma conversa do taxista quando apareceu o Uber, do cara que acende a lamparina quando puseram lâmpada nos postes, né? Ai, vai roubar os nossos empregos. Não, cara. Vai fazer uma coisa. Vai te ajudar a fazer melhor o que você já faz. Isso em todas as áreas. E aí eu vejo que muitos médicos, cara, não tem essa afinidade com a tecnologia que você tem. É muito difícil mesmo. Tem muito médico que não tem nem computador no escritório. Rapaz, eu vou falar pra você, lá nos primórdios, quando eu comecei a puxar cabo de rede e tal, o Moisés foi um dos meus primeiros clientes na clínica. Já usava tudo integrado com servidor, com tudo. Por quê? Mas é ter uma afinidade com a tecnologia que eu vejo que os médicos não costumam ter hoje em dia, assim, pelo menos a esmagadora maioria. Eu tive uma vantagem. Meu pai, ele fez engenharia eletrônica e ele trabalhava no SERPRO, Serviço de Processamento de Dados. Então eu passava muito tempo no Rio de Janeiro, porque ele morava lá. E eu ia para Estácio de Sá e eu fazia curso de Basic, COBOL, eu com 9 anos, apesar de eu sou de 74, então são 50 anos. Mas desde muito novo, meu primeiro computador foi um Unitron Apple II. A primeira vez que eu baixei um joguinho num computador foi com uma fita cassete. Passei por isso também. Exatamente, parece um fax passando, né? E aí fala, nossa, que legal, né? Então eu peguei toda essa evolução e tentei usar isso de uma forma positiva. Mas quando você pensa nessa questão da inteligência artificial e de tudo mais, isso não tem como fugir disso. Você vai trabalhar com ela vai te ajudar e vai ter um dia, mas a gente não sabe quando, que talvez a gente não precise disso. A forma de trabalho tende a ser modificada, porque antigamente se falava assim, olha, o robô, ele vai tirar o trabalho das pessoas, em primeiro lugar. Trabalho braçal, então vamos fazer o trabalho intelectual. Agora, a grande diferença quando a gente fala de machine learning, deep learning, que seria aquela forma mais antiga da inteligência artificial, para você passar por Large Language Models, é justamente que o Large Language Models, ele pode fazer alguma coisa inédita, ele pode ajudar. Só que o modelo dele de ganhar dinheiro, né? Você tem que ter um modelo para você, um modelo de negócios que a gente fala no MBA, que aí você entra, olha, por que você fez o MBA? Então, um modelo de negócios de uma inteligência artificial, você ainda não tem como remunerar a principal base, que é quem produz esse conhecimento. Quando a pessoa entra num site, ela vai ter uma propaganda que o Google vai conseguir pagar. Falar, o Google não ficou para trás. Ele sabia como fazer, ele só não tinha como monetizar isso. E para você manter uma estrutura, você precisa monetizar. Se você tiver uma inteligência artificial e você não tiver onde estudar, e aí você tem as várias discussões. Você entra no site, pode olhar, mas a inteligência artificial tem discussões, ela tem que pagar isso para usar. E como você vai
poder pagar? Como você vai saber isso que é inteligência? Então, são várias discussões que você vai ter ainda para como conseguir esse modelo de negócio dar certo. Porque é muito caro para treinar uma inteligência artificial. Muitas coisas se falam, será, o ChatGPT pode ser até que ele consiga se desenvolver, mas não sei se ele vai conseguir monetizar isso. E até lá pode ser que surja uma outra ideia, ou até uma própria inteligência artificial que vai conseguir fazer isso sozinho. Então a gente não sabe ainda, mas tem muita coisa por vir. Mas um dia, com certeza, num futuro que a gente não sabe pela escala logarítmica de conhecimento. Mas voltando ao câncer de pele, tá? Porque se eu for falar, a gente pode falar sobre vários assuntos, inclusive de vinho. Eu sou sommelier também, tá? Ah, eu também. Mas ele é de rola. Sommelier de rola. Não, de vinho. Então, eu gosto muito do assunto também. Mas assim, quando você fala em câncer de pele, a gente tem como fazer o diagnóstico da parte da inteligência artificial, que você pode usar. Existem já alguns equipamentos que são muito caros, mas ainda não estão numa qualidade superior à de um especialista. E esse diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Por isso, em termos práticos, quando a gente pensa no dezembro laranja, todas as pintas que aparecem novas, elas devem ser avaliadas. Não quer dizer que elas precisam ser retiradas. Eu já recebi até processo no CRM, porque eu falei, olha, você não precisa... Processo não, é assim, a pessoa entra com uma sindicância, é o termo correto. A pessoa fala, o médico não quis tirar a minha pinta. Mas não era nenhuma pinta, era uma queratose seborreica, que é uma lesão benigna, que não tem risco. Eu falei assim, olha, não tem necessidade, se você quiser a gente pode tirar. Mas ela, mas vai virar câncer, mas não tem... Quem te falou isso? Quem estudou aqui de nós dois? Duas pessoas estão aqui, quem estudou de nós dois, idiota? Você não pode reagir desse jeito, né? E falar pra retardada. Às vezes a vontade dá, mas a gente... Mas tem que segurar, né, doutor? Tem que segurar. Entendeu? É Às vezes dá vontade, mas a gente tem que segurar. É claro que a gente tem vontade, nós somos seres humanos, né? Muitas vezes as pessoas elas querem que o médico se porte como Deus. Ele não é, ele é um ser humano. Ele precisa comer, precisa ir ao banheiro, tá? Ele precisa tirar dúvidas, porque a pessoa que acha que sabe tudo, essa aí, ela não tem... É a que vai entrar com a sindicância. Pode ser. Qual que é a arroba dela aqui? Só pra gente faço ideia e não quero- ofender ela. Só pra gente chamar ela, só pra gente chamar ela. legitimamente aqui. Aí a gente vai naquela ideia de vida, que a gente tem que tentar se melhorar, você vai tentar estudar mais, tentar conseguir entender melhor a vida e entender que a gente tem um tempo curto no nosso planeta, tá? O que é um ser humano? O homem já vive menos, tá? A média do homem são anos a menos que as mulheres. Digamos que você, em média, vai viver 72 anos. Em média, né? Tô falando daquele cara que é magrinho, que faz atividade física. Aí, essa pra você. Tá? Aqui ninguém aqui tá dentro Ofensa do requisito. gratuita. Você. Ofensa gratuita. Você tem, ou seja, Você 72. convidou o cara Isso quer pro dizer assim, ó. programa Tá vendo? pra ele falar que você vai Eu morrer. sou o único que não cheguei nos 40 e tô quase. Ou seja, todo mundo aqui já tem mais passado que futuro, entendeu? A partir dos 50 eu falei isso. Agora a gente tem mais passado do que futuro. Só que você pegando isso e entendendo, você vai entender que o ser humano no planeta Terra, ele tem 200 mil anos em relação à ciência. E o planeta Terra tem 5 bilhões de anos. O ser humano no planeta Terra é um piscar de olhos. Então a gente não é nada. Por isso, a gente tem que viver, isso eu falo para meus filhos todo dia. Todo dia como se não houvesse um amanhã. E você não precisa ter uma crença religiosa para saber que você vai conseguir fazer isso fazendo bem. Meteu Tá aí, ó. Viva como se não houvesse amanhã. Mete o louco, Pepe. Meu irmão, Era a desculpa que você precisava. se eu viver como se não houver amanhã, provavelmente não haverá. Né? Esse Aquele que rolê. eu não sei brincar.